Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez, nos reunirmos hoje, neste dia, pelo entardecer, sendo o primeiro dia da semana, assim temos a oportunidade de dedicarmos este dia ao Senhor, onde desde pela manhã tivemos uma escola dominical, continuando dentro do tema Cristo, o mistério de Deus revelado. E eu acredito que este é o tema que mais temos demorado dentro dele. De todas as mensagens, de todos esses anos que nós a lemos, sempre foi 5 cultos, 6 cultos. Os selos, lógico que foi estudos, e demorou, mas nunca 10, 12 cultos com um único tema. E o Senhor está acrescentando cada vez mais, pra gente. Hoje pela manhã nós até citamos aquela mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. É uma mensagem bem curta. E eu creio que quando nós estudarmos ela, nós vamos olhar de uma maneira diferente. Deus nos acrescentará algo a mais dentro daquela mensagem. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Quero ler a escritura de 1 Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Nos diz da seguinte maneira: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Mensagem à união da unidade, o profeta diz: Jesus não permitiu que os seus discípulos pregassem o Evangelho até que eles recebessem o Espírito Santo. Mesmo que eles tivessem sido honrados em caminhar com ele por 3 anos e meio. Embora eles fossem homens santos, aceitos em sua visão, porém ele não os deixou pregar até que eles aguardassem lá em cima e tirassem fora todas as diferenças deles. E então o Espírito Santo veio. O que o mundo precisa hoje é daquele mesmo preenchimento. Quando vem o esvaziamento, ele precisa de um preenchimento. O que aquele preenchimento faz quando ele chega? Onde você tiver dúvidas, ele traz fé. Onde você tiver indiferença, ele traz amor. Onde você tiver ódio, ele traz companheirismo. Então, quando a igreja do Deus vivo algum dia será unida sobre uma grande cabeça, e esta será a cabeça de Deus. Deus, na unidade do corpo de Cristo, será o governador e o rei e o Senhor sobre toda a igreja, sob o seu controle. Então ela será recebida. O profeta dizendo que ela vai ser unida ainda. Mas esta mensagem foi pregada em 28 de janeiro de 1958. E aí a gente vem na mensagem que estamos estudando, de 1963, julho, o profeta vem e diz o quê? A cabeça desceu e ligou-se com o corpo. Amém? A palavra, ela não contradiz em momento algum. Ela apenas vem e nos demonstra que aquilo que Deus havia prometido, ele tem vindo a se cumprir. Com a descida da cabeça. Nós lemos diversas vezes aqui dentro desta mensagem. Ele desceu para unir esta cabeça, ligar esta cabeça no corpo.
Ao nascer do sol, dos 5 ao 11, o profeta vem e diz, é ele, é Cristo. Por quê? O rosto, porque o seu corpo estava aqui. E quando estamos unidos sobre esta cabeça, aonde o cabeça vai, o corpo tem que ir também. Porque o corpo que comanda, a cabeça que comanda o corpo. Então, onde ele levanta e diz, vamos, você tem que ir. Nós temos aprendido isso dentro dessa mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença, arrependidos dos nossos erros, pecados que hayamos cometidos, por pensamentos, palavras ou ações, dispostos, ó Pai, a ouvir a tua voz, a aprender um pouco mais de ti, ó Pai, um pouco mais dos teus mistérios, das tuas profecias cumpridas, ó Pai, neste tempo final. Ó Deus bendito, muito obrigado, Pai. Ó Deus bendito, que nós possamos adentrar aos santos dos santos e tomar da porção daquela panela dourada, ó Pai, nesta noite, aquilo que cada um de nós temos necessidade. É ali onde o maná sempre está fresco, ali o maná não desvanece. Por isso temos obtido algo tão grande de Ti, ó Pai, por esses dias, quando colocamos e entendemos o que representa aquela panela dourada e o que é este maná fresco, que é a Tua santa palavra, sendo ungida com Teu Espírito Santo, e então isso se faz carne dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, dai-nos força para prosseguir, vencer a cada uma das batalhas, das dificuldades, ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo. Possas curar o enfermo, libertar o cativo. Abençoa os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, como também os que aqui presentes estão, como aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares este culto, esta porção da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos amém e amém. Podeis vos assentar. No Aldre vai louvar ao Senhor. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair no seu jardim a flor, aquela que tá nos amou com caíno. Agora está chorando lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume do mais por amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi ser fiel jardineiro, seus olhos parece que os fez chorar ao ver a sua flor querida e morta na lama sem força pra se levantar. O bom jardineiro cultivo da terra plantou como um jardim florir. Os crentes são nas anunciações do Senhor. O Cristo na cruz do Calvário surgir. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento
tudo quando é o que não presta. Soprou a flor até que a Destruir aquele que foi ser fiel, um jardineiro. Seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda dando pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda espera. retorne Para ocupar seu lugar. você É é a a flor que até flor hoje hoje causou causou tristezas em Cristo fazendo chorar. O bom Jardineiro das pérolas linda, a flor flor que caiu novamente brotar. o que ele mesmo falou que um dia Pro céu querido jardim vai levar. pro Pro céu céu querido jardim vai levar. pro Pro céu céu querido jardim vai levar. A Deus. Nós estamos falando, irmão, sobre o tema Cristo é o mistério de Deus revelado. E dentro deste tema, hoje nós entramos numa parte pela manhã, falando sobre anjos caídos. Anjos caídos. Aos que estavam presentes ou conectados, ou já ouviram hoje, né? O irmão Marcelo Estevão estava ouvindo a escola pela manhã, ele não estava conectado, mas estava ouvindo agora ele anunciou. Estou ouvindo aqui antes para me pegar, para não perder o fio da ninhada, como diz o ditado, né? Então, irmãos, sempre é bom. Nós falamos sobre rever os cultos, assistir. E até o irmão Marcelo Estevão deu-nos uma ideia, né? Da gente estar repostando alguns cultos. Temos coisa boa aí para trás. E hoje, se você for ouvir, você vai conseguir captar algo mais aí. Né? E vamos estar trabalhando nessa parte aí, para que possamos repostar alguns cultos. E assim nós estamos nos alimentando. O espiritual representa o natural. O natural representa o espiritual, vice-versa. No natural você precisa se alimentar, né, cotidianamente, todos os dias. Uns comem 2 vezes, outros comem 3 vezes, outros comem 6 vezes, né? Depende de cada um, do apetite, do desejo de cada um, né? Mas o importante é que coma todo dia, no material. E no espiritual também se faz da mesma forma. A necessidade de você tomar, como eu usei o termo hoje pela manhã, né? Cavar. No grupo de estudo nosso, um irmão disse assim, não, nesse assunto aí eu não sei ainda, vou ter que cavar mais um pouco. Quer dizer, buscar mais um pouco, buscar cada vez mais e mais. Então deve ser desta forma. Ler e estudar a palavra, buscar nas concordâncias, porque você pode ouvir eu dizer algo, você pode dizer amém, amém, mas se aquilo não estiver lá realmente dentro de você, uma confirmação do Espírito Santo, não terá um fundo clamando um fundo, porque é uma via de 2 mãos,
Né? Quando nós ouvimos a palavra, para Deus nos falar, tem que haver algo aqui que está querendo, está buscando. Então ele fala lá e o outro daqui responde: era isso que eu estava esperando, era isso que eu estava buscando. Né? Então nós precisamos trabalhar esse lado e ouvir a palavra, aprender, buscar, cavar mais. Como eu disse, nós precisamos avançar. Nós não podemos parar, estacionar. Precisamos avançar. Se estamos dentro de da era da Pedra da Coroa, o que Deus nos requer dentro desta era da Pedra da Coroa? Né? Então precisamos cavar. Nós não temos respostas para tudo, mas de uma coisa nós temos, a mensagem. E nos diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria todos os segredos de Deus. Então tudo aquilo que nós temos necessidade, Ele já tem nos dado. Deus já tem nos dado, está na sua palavra. Não foi à toa que o profeta diz na mensagem absoluta: a fé do rapto está nas mensagens. Está aí. O que nós precisamos é cavar, buscar concordância. Olha, isso aqui, o profeta falou sobre esse assunto em outra mensagem também. Reparar, prestar atenção com as datas da mensagem. Preste muito bem atenção com datas da mensagem. Porque você vai fazer uma confusão com algo que o profeta disse no início do seu ministério, com algo aqui no final. Né? Dentro dessa própria mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta diz assim: eu temo que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Quem está acompanhando as leituras sabe disso. Eu temo que vocês não estão entendendo o que nós estamos falando. E olha que realmente é isso. Eu creio desta forma, que o povo que estava ali juntamente com o profeta naquele dia que ele estava entregando a mensagem, poucos estavam reconhecendo o que estava acontecendo. Até porque estava dentro da era de Laodiceia, estava dentro de uma era pentecostal, porque o mensageiro de Deus é enviado sempre no final da era. Lembre-se disso. O profeta não veio no início da era de Laodiceia. Vocês lembram quando ele diz: esta seria uma era curta? A era de Laodiceia iniciou em 1906. Amém? O profeta nasceu em 1909. O primeiro encontro dele com o evangelho se deu na sua juventude ali, pelos 15, 16 anos, 18 anos por ali, onde ele teve um encontro com o pessoal da Igreja Batista. Veio de uma família que não era crente nem nada. Isso a gente conhece a história da minha vida, o profeta disse. Então seria uma era curta. E quando ele vem e traz, através da revelação que nós temos, ele diz: o mensageiro enviado no final da era. Então quando aí ele começa a pregar o evangelho, eu creio que de década de 40, 30, 40 aí, mais ou menos em diante, mas não tinha tecnologia. A tecnologia foi surgindo. Então hoje a gente consegue alguns áudios de pregações do profeta de 47, 46, né, e alguma coisa assim, mais ou menos dessas datas. Né, a gente consegue ainda com muito raridade, mas tem. Até que entrou a década de 50, já começou a tecnologia a avançar um pouco mais. E aí nós já temos várias mensagens, né, de 50, a maioria das mensagens ali de 50 que foram gravadas em áudios, nós temos aí ela. Mas uma coisa era o início do ministério. Uma coisa foi quando ele iniciou com a primeira puxada, né, onde Deus lhe confiou um dom, e esse dom nós sabemos que era para atrair a atenção das pessoas, onde ele podia pegar na mão das pessoas, e ali pelo inchaço da sua mão ele discernia que enfermidade a pessoa tinha. Logo mais na frente Deus o confiou algo maior, que ele já não precisava mais tocar na pessoa para discernir o que a pessoa tinha, qual era o problema da enfermidade da pessoa. Mas aí parou? Não, Deus estava preparando o estágio para entrar no terceiro estágio, que é a terceira puxada, a abertura da palavra. Ele havia entregue muitas coisas aqui, mas ninguém estava entendendo o que ele estava falando. Mas depois, quando veio a abertura da palavra, que não é hoje, a abertura da palavra não se deu agora, a abertura da palavra iniciou lá, a terceira puxada iniciou lá com o profeta. Então, a partir daquele momento, ele começou a explicar o que ele tinha dito. Olha, por isso que ele veio e diz: olha, que é Cristo, olha isso, aquilo, vai mostrando a vinda, Lucas 17:30, São Lucas 21, e ali ele vai nos mostrando, entendeu? Todas essas coisas, porque os mistérios tinham que ser abertos,
porque a palavra já havia sido dada, então agora ela tinha que estar aberta, acesso a cada um de nós, para podermos ler e entender aquilo que estávamos recebendo. Então aqui ele nos vem e nos fala na parte pela manhã sobre os anjos caídos, porque ao mesmo tempo que Deus nos dá algo tão importante, quanto mais ele dá, mais ele requer. Então cai uma responsabilidade muito maior. Por exemplo, enquanto você cria que Jesus não tinha vindo, então você estava ali seguindo os preceitos, dogmas, tudo aquela coisa, estava ali constantemente no culto. Depois que você entendeu que Jesus já veio, Jesus já veio, então agora... Aí a pessoa parece que vai desestimulando, vai perdendo o desejo de se aprofundar. Então o que você está fazendo com a revelação? Quanto mais Deus dá, mais Ele requer. Então se Ele te deu uma revelação, Ele vai cobrar o que você está fazendo com essa revelação. Qual é a finalidade de você ter obtido essa revelação? Quando Ele diz, olha, nos tirou da era de Pentecoste, subiu aqui na era da Pedra da Coroa. Qual é o propósito? Mas estamos na era da Pedra da Coroa, então agora eu posso fazer o que eu quero, porque Ele já pagou o preço, já está tudo resolvido, está consumado. Não é assim. As características de Cristo têm que estar em você. E dentro desta mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, vem nos três, um dos propósitos, do tríplice propósito de Deus, Ele estar em nós. A palavra manifestada em nós. E quando fala a palavra manifestada em nós, é Ele em nós. Não é eu e Ele, é Ele em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso agora você vai entender. Paulo, ele disse lá atrás, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O profeta veio, a palavra se fez carne no profeta, para revelar a palavra para nós. Hoje, a palavra revelada se faz carne em nós, se manifesta em nós, mas já é uma palavra revelada. Quando as pessoas dizem assim, olha, a noiva tem um ministério para cumprir, aí eles fazem aquela confusão. Qual é a confusão? Apocalipse 10, versículo 7, nos dias da voz, sétimo anjo, quando tocar essa trombeta, se recuperar o segredo de Deus. Quando vai 10, do 8 em diante, aí ele fala sobre João, tipo figura da igreja. Então João tomou o livrinho da mão do anjo. E após ele tomado o livrinho da mão do anjo, disse, coma, sua boca será doce como mel, mas no seu ventre será amargo. Então João tipificando a igreja, muitos colocam da seguinte forma, olha, o profeta veio até um ponto, e agora cabe a nós cumprir. Mas cumprir o quê? Cumprir o quê? Porque o profeta, ele veio até um ponto. O profeta foi o primeiro a subir a era da Pedra da Coroa. O profeta faz parte da noiva também. Como homem, ele faz parte da noiva. Amém? Ele foi o primeiro a subir a era da Pedra da Coroa. Então nós precisamos colocar e entender aí que o profeta também faz parte desta noiva. O profeta também precisou casar com Cristo. O profeta precisou entender a revelação da manifestação do Filho do Homem. Porque aquele que manifestou-se nele para trazer, ele disse assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas um que quando ele chega usa a minha voz. Quantos já leram isto? Amém? Eu sou apenas uma voz, na qual ele vem e usa. Então há algo grande aí. Então o profeta faz parte desse ministério. Não é um ministério. O profeta teve um ministério, agora nós temos um ministério. Agora, qual é o ministério nosso hoje? Trazer luz da palavra? Não, porque nós somos profeta. O profeta dessa luz, desse tempo final, é Apocalipse 10, 7, a voz do sétimo anjo. Este é o profeta, para revelar todos os segredos. Agora nós, como a esposa de Cristo, o que Deus requer de nós? Manifestar a palavra. Não é mais revelar. Deus não nos chamou para revelar a palavra, e sim manifestar a palavra. Tomar aquilo, aí ele vem nessa mensagem.
estou fazendo um resumo aqui, você vê como que se encaixa perfeitamente. Aí ele vem e diz que aí a esposa vai onde o cabeça vai. Ela já não tem mente própria. A mulher deve entender isso. Ela não tem a sua mente própria, a mente dela é o seu marido. O cabeça dela é o seu marido. Então, quando você entende que o casamento já tem acontecido, então o seu cabeça é Cristo. E Cristo diz, olha, agora vamos subir. Nós estamos aqui na pedra da coroa. Ah, mas marido, eu não quero subir aí. Uai, você nunca foi casado com ele. Porque ele jamais não casaria com uma esposa que não fosse submissa. Jamais. Escolhendo uma noiva, olha lá, o profeta diz, você pensa que Cristo casaria com uma pessoa dessa? De maneira nenhuma. Ele diz, você pensa que Cristo casaria, um homem casaria com uma mulher, que ela dissesse, ó, eu te amo. E aí quando ele virasse as costas, ela se abraçasse com outro homem? Jamais. Ele diz, e por que você acha que Cristo casaria? Então agora vamos para o espiritual. Por que você acha que Cristo casaria com você? Quando você deixa de ouvir, por isso que essa mensagem ele vem batendo na tecla, é só ele, não é denominação, não é grupos, não é bispo, não é apóstolo, é ele, amém? Não foi isso que nós lemos aqui? Lemos na quarta-feira, lemos ontem à noite, lemos hoje cedo, não denominação, é ele, puramente ele, o cabeça, mais ninguém, é você e ele, não é grupo, é indivíduo. Olha aqui. Quando ele fala sobre, da mesma forma que Satanás trabalhou lá atrás, Satanás trabalha hoje. Da mesma forma que Lúcifer agiu lá, ele age hoje. E olha, veja aqui. Eu quero ler 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Qual é a verdade? A palavra. Será blasfemado o caminho da verdade. Mensagem de quem dizeis ser este, o profeta diz assim, ó, um homem que vai até aqui a isto para comer, se você encontrasse uma aranha em sua tigela de sopa, você ia querer processar esta companhia ou este restaurante. Viesse uma comida lá e você encontrasse uma mosca dentro da comida, dentro da sua sopa, você iria processar esse restaurante. Ora, você não comeria esta sopa, ela estaria envenenada, uma aranha. Você não a tomaria de modo algum. Uma grande barata ou algo cozido em uma tigela de sopa. Você já imaginou? Ora, você não tomaria de modo algum. Amém? Encontrasse uma barata dentro da sua comida, você ia comer? Não ia comer. Se há um trem mais imundo, é barata. E formiga também. Se há um trem mais imundo, porque a barata morre, quem come a barata é a formiga. Então, tá, a formiga não come aquilo não, joga fora. Tem formiga no bolo, joga fora. Não come. Por isso que você está doente, não sabe por quê. Então, veja só, você ficaria doente em pensar nisso. Contudo, você deixará algum bando, olha só, por que o profeta falou dessas coisas nojentas? Aí ele diz assim, contudo, você deixará um bando de teólogos empurrar-lhe algo garganta abaixo, que enviará a 1 milhão de milhas de Deus, e o engole, quando o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é a boca de Deus na terra, irmãos? Quem é a boca de Deus? Um profeta. Está escrito isso. A boca de Deus na terra é um profeta. Então veja, quando o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, é uma corrente com a qual sua alma está pendurada sobre o inferno. E como disse antes, o melhor de uma corrente está no seu ponto mais fraco.
Se um elo se quebrar, tudo que tem de fazer é quebrar um deles. É só isso. O restante dele se solta com isso. É somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Quem dizer ser este? O profeta falou sobre isso. Então a corrente forte, não importa o quanto forte ela seja, ela é tão forte quanto o elo mais fraco que ela tem. Se um gomo não foi encaixado corretamente, aquele gomo estourar, botou a corrente toda a perder. Então veja, irmãos, quando uma pessoa vem e traz uma falsa interpretação da palavra, quantas e quantas vezes aqui, a gente somos às vezes muito criticados, porque nós falamos sobre certas coisas, e que muitos crentes da própria mensagem nunca ouviram nas suas igrejas falarem. Chama a gente de ismo, fala que nós é isso, aquilo, porque nós falamos coisas que eles nunca ouviram porque nunca leram a mensagem. Porque nós não estamos, ninguém é um profeta. Eu não sou profeta aqui, ué. Nós temos um profeta que nos enviou a mensagem. Então, se você lê essa mensagem, você ia ver. Quantas e quantas pessoas que vêm e conversam conosco, no particular, dizem, olha, eu não tinha visto isso dentro da mensagem. Está lá tão claro, nítido. Mas eles não leem. Por não ler, quando vem ler pega uma coisa aqui, uma coisa ali, faz uma salada, como eu ouvi já dizer, e no final da conta não serve para nada, não sustenta. Faz uma salada e não fala nada. E está com a mensagem na mão. Então veja só. Ele diz assim, 545, ele fala da seguinte forma: Lúcifer no princípio, seu propósito, Cristo, mistério de Deus revelado. 545, ele diz, Lúcifer no princípio, seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isso é correto. Aparentemente por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo. Você pensa que nós teremos automóveis no milênio e aviões? Está vendo o que Lúcifer está fazendo? Agora, as grandes e fantásticas denominações intelectuais estão fazendo a mesmíssima coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa, está vendo? Elas estão se juntando e se denominando, cada uma tentando vencer a outra, e agora elas têm tanto esplendor que não sabem o que fazer, a não ser unir isto com a Igreja Católica. Está vendo? Lúcifer novamente edificando um reino maior, para expulsar as pessoas que não creem em denominações, e até mesmo tomar os edifícios das igrejas delas e fazer depósitos, e os pastores das mesmas não ter nenhum direito de modo algum. Nós falamos ontem e falamos hoje pela manhã, né? As pessoas pensam que o governo vai aí atrás das denominações, nunca vão. Denominação tem sua bancada evangélica. Bancada evangélica política é o que faz suas leis. Nunca pense você que será fechada uma denominação. Agora, aquela que não fizer parte, aí sim, esta será. E aí no início dessa mensagem ele diz, fecharão lugares como este. Olha aqui, um profeta diz, fecharão lugares como esse, que não é uma denominação, que não é uma organização. Até mesmo tomar os edifícios das igrejas delas e fazer depósitos. E os pastores das mesmas não ter nenhum direito de modo algum. E um homem que é um homem enviado por Deus, nunca permaneceria numa denominação depois de ouvir isto ou ver isto. Então, corra longe disso, irmãos. Sentiu o cheiro de denominação? Saia longe disso. O que é denominação? Hierarquia, nicolaítismo, homem sobre homem, um domínio, uma central domina as outras igrejas, estão tudo ali a central, ali é onde vem as respostas para tudo, ali onde tira o pastor, coloca o pastor que ele quiser. Isso é denominação, todos com o mesmo nome, na mesma pintura. Isso são rastros de denominação. Então vejam, se ele tiver o suficiente, isto ou ver isto, se ele tiver o suficiente para sair e olhar para isto, certamente vê,
eu não digo isto criticamente, eu digo isto honestamente. Veja, para ver isto revelado. Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? A congregação diz amém. O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida. Uma híbrida por membros híbridos. Híbridos pelo conhecimento em vez da palavra. Pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo. Edificando o reino intelectual que superará em excelência ao pequeno rebanho de Cristo. Está vendo? O que é que fez isto? Anjos caídos. Sementes híbridas. Aí o povo fala assim, olha, toma cuidado, multidão está saindo da mensagem. Por que está saindo da mensagem? Nunca foram semente original. Estavam ali por causa de um homem. No dia que enxergou a falha do homem, no dia que chegou que aquele que não era aquilo que as pessoas achavam, o que aconteceu? Por que eu saí da mensagem? Tu saiu da mensagem porque tu é incrédulo. Porque a mensagem nunca fez parte de você. A mensagem não compactua com coisas erradas. Os homens que fazem coisas erradas, eles pagarão o preço por isso. Mas, quando você coloca a ênfase sobre o homem, e ali você defende unhas e dentes naquilo, só demonstra que você nunca foi ligado em Cristo. Porque no dia que você está ligado em Cristo, você diz, olha, a palavra diz isto, então aqui eu não concordo, eu tenho que buscar um lugar onde eu possa congregar, que fale toda a palavra. É assim que um real cristão age. Ele não vai refutar a palavra, porque a palavra está feita dentro dele, é carne da carne dele, já está ali. Então veja, anjos caídos, a Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer, em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Está isto correto? Amém. Agora ouçam com atenção, 550, anjos caídos. Que tipo de anjos? Nós tomamos a Bíblia, nós vemos que anjo, Malaquias capítulo 3, versículo 1, fala de um anjo que viria preparar o caminho do Senhor. Quem foi esse anjo? João Batista. Então nos mostra que haveria anjos que se encarnaria, que estaria em carne humana. O sétimo anjo também veio em carne humana. Amém? Habitou ali no corpo, chamado William Marion Branham. Primeiro anjo da era, Paulo, esteve ali dentro de Paulo, naquele corpo. São anjos, anjos mensageiros das 7 eras. Foram homens carnais que viveram aqui no seu devido tempo, cumprir o propósito de Deus. Amém? Não é algo celestial vindo batendo asa no céu, não, são homens aqui. Agora, quando ele fala de anjos caídos, também são homens. Estão me entendendo? Homens de carne humana, caídos. Ele diz, agora ouça com atenção, anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram. Não está falando que foi Lutero, Wesley, os anjos caídos, mas a cada um daqueles que fizeram parte daquele tempo e não permaneceram na sua essência, o que eles fizeram? Caíram. Então se tornaram anjos caídos. Enxergaram um pouquinho da luz, mas caíram. Vocês querem um pouquinho mais avançar agora? Quando o profeta veio no final da era de Laodiceia, a era de Pentecostal, e ele trouxe um povo, ele levou um povo, mostrando algo aqui. E aí quando ele diz, olha, a coluna de fogo se moveu. Estamos não mais Wesley, não mais Lutero, não mais santificação, não mais justificação, não mais batismo do Espírito Santo, estamos aqui agora na pedra da coroa. Não querem subir. Onde eu penso que os pentecostais falharam, o profeta diz que os pentecostais falharam porque a coluna de fogo se moveu. E aí você vai encontrar grupos da mensagem querendo agir como pentecostes, com pentecostais, querendo trazer dons, falar em línguas, fazendo os curas. Sabe o que são isso?
Vou ler novamente aqui para que vocês possam entender. Porque nós temos que ler aqui e entender o que está acontecendo hoje. Anjos caídos. Porque não querem avançar com a luz. Está com a mensagem na mão, mas estão caídos. Estão lá dentro da era de Laodiceia ainda. Esperando ainda a coisa. Uma vinda do Senhor. Olha aqui. Ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram. E têm caído em organização. Como o poder principal de Lúcifer em Niceia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia diz, e edificando uma economia cristã que fechará as portas desta igreja e de outras como esta. Está vendo? Lúcifer em seu trabalho. Vocês acham que vai ser a Assembleia de Deus, a Unida, a Batista que vai perseguir vocês? Quem são os maiores blasfemadores contra a mensagem hoje? Quem são os maiores perseguidores do povo da mensagem? Quem são? Aqueles que estavam aqui, no meio da própria mensagem. Hoje se levantaram contra. E fazem mensagenzinhas aí, áudio, e aquela coisa contra a mensagem. E inconscientemente, homens em cima de púlpito com a própria mensagem na mão, dizendo, o profeta nunca disse que Jesus viria numa nuvem. Homens de renomes no nosso país, com a mensagem na mão, mentindo para o povo. Por isso que eu li aqui, segundo de Pedro, e sustentarão suas dissoluções, e vão atrás desses homens, muitos seguirão suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. Está dizendo que o profeta é mentiroso, então. Se você não conhecer a mensagem, você cairá nesses contos do vigário, nas historinhas. Você cairá. Nem todo mundo que está com a palavra aqui em cima de púlpito. Então agora se requer cuidado dobrado. O que antigamente você não via, quando você via um homem com a mensagem em cima do púlpito, você dizia, opa, glória, aí sim, está com a mensagem. Mas hoje, tome cuidado, porque tem muitos com a mensagem na mão, dizendo que o sétimo anjo nunca foi o mensageiro. Eu posso provar isso, porque eu ouvi da boca deles. Muitos pastores de cima do púlpito, que estão milionários hoje, por causa do povo da mensagem, com a mensagem na mão, dizendo que o mensageiro nunca foi o sétimo anjo. Então, se você não conhecer a verdade, você vai cair nesse conto. Você vai cair nesse conto intelectual aí. Está vendo? Lúcifer em seu trabalho? É Lúcifer trabalhando. Eu estou tentando lhe trazer a tríplice revelação, ou o mistério de Deus. 552. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram Wesley. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus. Porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos. E organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disto e fizeram denominações disto. Esta é a razão, porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha de ser desenrolada. Tinha que ser revelada. Senão estaríamos perdidos nisso. Agora, vê você,
O que eles omitiram? O que eles omitiram? Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se o Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Agora, há somente uma coisa que pode acontecer: tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. Aleluia! E agora o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação, nada mais que siga isto. Ou você está nisto, ou você não está nisto. O fruto está na copa das árvores, e a luz está brilhando sobre este fruto predestinado. E ele está amadurecendo na forma do fruto, na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade e doçura, e o mesmo espírito que ele tinha nele. Espero que você veja isso. Está vendo? Eu tento colocar muito num só dia, eu os canso. A congregação diz, não, pode continuar, irmão Branco. Eita glória. Deste modo, olhe, eles se venderam por arrazoamentos, venderam-se por arrazoamentos de denominações. Arrazoamentos de denominações. Se eu puder tão somente pertencer a isto, o prefeito vai a esta igreja, está vendo? Se eu puder ser um metodista ou um presbiteriano, olhe só aonde eles têm ido. Agora, eu acabei de explicar que aqueles ramos estão podados. Eles estão mortos. Eles não estão mais ligados com Cristo. Eles estariam trazendo a mesma vida. Eles não estão ligados com ela. Aleluia. É pura verdade. Porém, eles são como uma fruta cítrica. Qualquer fruta cítrica viverá numa árvore cítrica. Porém, ela dará o seu próprio fruto. Você coloca uma toronja em uma laranjeira, ela viverá da laranjeira, mas produzirá toronja. Você colocará um limão ali dentro, é uma fruta cítrica, ela produzirá um velho limão azedo, mas está se mantendo da vida. E isso é o que as denominações estão fazendo, sob o nome de igreja. É a noiva, a que é a árvore original, aleluia. O espírito original, aleluia. A revelação vem de Cristo, não da denominação. Cristo. Note, o que a denominação está tentando fazer? Exaltar a si mesma como Lúcifer. Nós somos a primeira igreja da mensagem do Brasil, nós somos o primeiro movimento, foi por aqui que o negócio começou. E aí? O que adianta? O que a denominação está tentando fazer? Exaltar a si mesma, como Lúcifer. Eles assim chamam a si mesmas, a igreja, a noiva. Eles assim chamam a si mesmas, a igreja, a noiva. Nós somos a noiva. As quais eles estão em Apocalipse 17, como das quais é falado, a falsa noiva. Acima do pequeno rebanho de Cristo, a noiva, Lúcifer pensa e a si mesmo se exalta acima da humilde palavra da verdade de Deus pelo conhecimento da revelação. E se tem colocado através de uma educação, de seminário, teologia, até que eles têm se organizado. E se você não pertence ao grupo deles, então você é um rejeitado. Como Lúcifer fez no princípio, dizendo às pessoas, bem exatamente o que Lúcifer disse a Eva: seguramente Deus nos receberá. Seguramente Deus nos receberá. Nós alimentamos os pobres, isto é bom, seguramente Ele nos receberá. Nós somos uma grande denominação, nós somos uma linda igreja, olhe para nossos grandes edifícios, olhe para o nosso grande quadro de membros, nós nos encontramos nos milhões, seguramente Deus não recusará este grupo. A mesma coisa que Caim fez. Apresentou os belos frutos da terra que ele tinha cultivado, e labutado, trabalhado, e apresentou os frutos. E rejeitou a humilde
ou humilde, sangue do Cordeiro. Porque Caim apresentou o que ele fez. Mas ele teve que fazer, ele teve que cultivar. Tudo estava aí, quando estava no tempo de Adão. Estava tudo ali, Deus, então ele não precisava trabalhar. Não é verdade? Deus não colocou Adão aqui para trabalhar. No plano original, não. Por que ele teve que trabalhar? Porque o pecado entrou. E ele diz, agora sobre o teu suor tu comerás. Então o que Caim apresentou a Deus, não era o que Deus havia feito, e sim o que ele havia trabalhado. Plantou, colheu as rosas, adubou os melhores frutos do trabalho dele. O que as pessoas das denominações estão apresentando? Trabalho deles. Pega isso, irmãos. Olha o que nós já fizemos aqui. Olha o tanto de igreja estabelecida. Trabalho deles. Ora, olhe para nossos grandes edifícios. Mesma coisa que Caim fez. Apresentou os belos frutos da terra que ele tinha cultivado, labutado e trabalhado. E apresentou os frutos. E rejeitou o humilde sangue do Cordeiro. Deus tenha misericórdia. Que homens e mulheres não pensem que eu estou dizendo isso para exaltar algo, ou alguma revelação pessoal ou algo. Eu estou somente lhe dizendo a verdade. Você não pode ver o que eles estão fazendo? Está vendo? Eu falo isto alto e estridentemente, mas você tem de cravar um prego até que ele rebite. Se isso for para adiantar, veja, até que você veja. Está vendo? Agora, dizendo às pessoas, seguramente, você quer dizer para mim que nossa grande igreja católica, que tem permanecido todo este tempo, nossa grande metodista e tudo isso, olhe para os nossos antepassados, está vendo? Porém, eles quebraram a palavra do Senhor. E Eva era de Deus, uma de suas, e ele era um subproduto, ela era um subproduto de Adão. E porque ela duvidou de uma só palavra, da palavra de Deus, isso aconteceu. E aqui está Lúcifer, em seu trabalho novamente hoje. E lembre-se, o anticristo não é o comunismo. O anticristo é tão parecido com a coisa verdadeira, até que isso enganaria o próprio eleito, se possível fosse. Crente da mensagem lutando contra o comunismo, porque isso é a besta, isso é o diabo. Vamos ler a mensagem, irmãos. Se engasga com agulha e engole um camelo. Lutando contra o comunismo, mas, no entanto, abraçando causas aí, que é daí que surgirá o anticristo. É daí que surgirá. Saia disso, irmãos. Não entre em campos. Fique fora. Abraão estava fora de Sodoma. Estava fora de Sodoma. Fique fora. O anticristo é tão parecido com uma coisa verdadeira, até que isto enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Se possível fosse. Jesus disse, Mateus 24, o eleito, se fosse possível. Lúcifer novamente está quebrando a unidade de Deus no homem, porque por ele limitar a palavra de Deus para seus arrazoamentos. O que ele pensa que é correto, o que ele pensa, ele quebra a palavra de Deus. E a mesma coisa ele fez nos dias de Jesus. E Jesus disse, vós, pelas vossas tradições, tem invalidado a palavra de Deus. E as denominações, pelos seus arrazoamentos intelectuais,
organizados têm invalidado a palavra de Deus sobre as pessoas. Isso é correto. Eles simplesmente não podem ver isso. E então eles dizem: onde está o Deus da Bíblia? Ele está exatamente aqui. Ele é a Bíblia. Isto é o que ele é. Aleluia! Glória a Deus! Note, agora, Lúcifer vem na astúcia. Se tem um camarada que é inteligente, este é Lúcifer. Se ele não fosse inteligente, ele não tinha chegado aonde ele chegou. Então, preste bem atenção, irmãos. A sutileza de Satanás trabalhando hoje, fazendo você duvidar da palavra, fazendo você titubear na palavra, fazendo você tomar lado político da coisa. Note agora, Lúcifer vem na astúcia e quebra a unidade de Deus com o homem, exatamente como ele fez no Éden, por grandes tentações de promessas de poder próprio e exaltações. Ora, você pode se tornar um bispo se você tão somente permanecer conosco. Se tornar um bispo, comprando as pessoas. Dobrando a oferta. Olha, vocês lembram do estudo, né? Satanás dobra a oferta. Quando ele quer tirar você do prumo, ele vai tirar. Ele pode colocar você aí passando, comendo só arroz e feijão puro. E falar para você: tá vendo? Você está passando essa fome aí porque você está no caminho errado. Ué. Satanás dobra a oferta. Ora, você pode se tornar um bispo se você tão somente permanecer conosco. Você pode vir a ser um presbítero de um distrito. Porque você iria para algo como aquilo? Homens lutando, passando por cima do outro, para ter um nome. E eu estou falando isso, não está longe não. Não está longe não. Chamados companheirismo. Assista o culto de ontem, vocês vão ver o que é companheirismo. Ou de quarta-feira, né? Melhor. De quarta-feira. Hoje é a parte 13? Hoje é a 13, então vai ser a 12, a 11, parte 11. Cristo Mistério de Deus Revelado, a parte 11 aí. Isso. A 11 ou a 10. Sobre companheirismo. Meu companheirismo é aquilo, outro. Homens passando por cima de outros. Para quê? Para se tornar o bispo regional. Olha a linguagem dentro do povo da mensagem. Nós temos um bispo, que é o comandante que comanda uma região. É denominação pura, irmãos. Se você for bem com o bispo, você está bem em tudo. Você está bem lá com a central. Se tu tiver de brigado com o bispo aqui, você está enrolado. Você nem na central é recebido. Eu estou te falando isso, não é longe não. Não estou falando de denominação lá fora. Estou falando de denominação aqui dentro. Eu sei porque eu estive lá. O profeta diz: eu admiro um homem falar do que ele sabe do que está falando. Eu não estou levantando falso de ninguém, eu estou falando o que eu vi. De tomarem um homem que abdicou 40 anos aí da sua vida num movimento e jogaram no meio assim como leões avançando para destruir. O Renato estava comigo e presenciou, sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque o homem não queria submeter ao sistema. Diz: não, eu não vou aceitar, não, não sei o quê. E quem for que aparecer aqueles bando de hiena, né? Atacando a sua presa. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Ora, você pode se tornar um bispo se você tão somente permanecer conosco. Você pode vir a ser presbítero de um distrito, porque você iria para algo como aquilo. Veja, isto é pentecostal, o católico e assim por diante. Veja, uma grande falsa promessa para o homem, para receber poder fora da palavra e da promessa de Deus. Você recebe poder quando o Espírito Santo é vindo sobre você.
Não quando você se torna um bispo, ou um diácono, ou o que quer que ele fosse. Está vendo? Porém, Lúcifer está atento a seu trabalho. Esta igreja entende isto? O profeta pergunta: levante sua mão para que eu veja isto. A congregação diz amém. Está bem, eu não permanecerei com isso por mais tempo. Então, deu o recado. Afastando-se a parte da palavra de Deus. Está vendo? Ele fez o mesmo em Niceia, Roma. Você sabe o que Constantino lhes deu? Você passou pelas eras da igreja, eles não tinham nada, a não ser somente a Cristo. E eles se assentavam em pequenas e velhas construções, em qualquer lugar que eles podiam, em chão ásperos de pedra. Você sabe disso. Se você tomou o concílio de Niceia, o concílio pré-Niceia, e os pais de Niceia, e assim por diante, e a história na igreja, eles não tinham nada. Mas, quando eles tiveram esse concílio e introduziram um pouco de paganismo romano no cristianismo, e colocaram homens santos e bispos, e assim por diante, e papas, e todo esse tipo de tolice, o que Constantino lhes deu? Eu peço a qualquer teólogo que me diga. Ele lhes deu direito de posse, ele lhes deu liberdade e tudo o que eles queriam. Eles trocaram a palavra de Deus pela sabedoria e cultura do homem. E esta é a mesma coisa que Lúcifer fez então, que ele fez no Jardim do Éden, e eles morreram exatamente ali. A igreja pentecostal morreu em Niceia, Roma, mas para ser ressuscitada na árvore noiva nos últimos dias. Notem, Lúcifer entra astuto, como ele fez então, e por tentações e falsas promessas, de aparência de poder, e parte da palavra de Deus, ele fez o mesmo em Niceia, Roma. Ele está fazendo o mesmo hoje no Concílio Mundial de Igrejas Ecumênicas. Vamos todos nos unir, o Papa diz. Eu desejo que todos os meus irmãos ecumênicos ali se unam comigo. Nós somos um. Eu citei hoje cedo e eu esqueci de buscar, mas é templo mundial. Templo da igreja mundial. Não é mundial aqui do Valdomiro, não, mas é um templo que Roma construiu, não Roma sozinho, construiu um templo mundial de todas as igrejas, para uma adoração, uma religião única. Já construíram o templo para o estabelecimento da religião única no mundo. Vocês só pesquisem na internet, vocês vão ver. Nós somos um. O Papa diz, né? Nós somos um. Isto é correto. Em organizações vocês são um, porém, isto não tem nada a ver com a noiva de Cristo. Nada, irmão. Você nunca a levará em algo assim. Como pode os dois andar juntos se não estão de acordo? Você nunca vai fazer a igreja de Cristo se unir a isso. Eu disse para vocês há um tempo atrás, há um bom tempo, eu tenho um vídeo de um pastor americano. Fizeram uma reunião com os pastores, as maiores lideranças pentecostais e de igrejas gerais, protestantes. E o Papa Francisco fez uma live, um vídeo ao vivo, de teleconferência, e depois ele falou que tínhamos que estar unidos e tal, aquela coisa. Eu vi assistir o vídeo, quase uma hora, ele pregando. Ele disse que tinham que voltar, tinham que se unir. Isso faz muitos anos atrás. Isso aconteceu nos Estados Unidos, há muitos anos. Não muitos anos não, mas vamos dizer aí, uns 10, 15 anos mais ou menos atrás. Ele disse que temos que nos unir, e eles terminaram, os protestantes, fazendo o quê? Sabe, um abraço assim, ó, sinta-se abraçado por nós. Todas as lideranças pentecostais estavam ali. Todas as lideranças protestantes, melhor dizendo. Porque tem as pentecostais, neopentecostais e outras. Não foi à toa que um bispo da igreja católica daqui do Brasil
bispo da igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, foi ter com o Papa lá em Roma. Está na internet isso. Da igreja Assembleia de Deus, tem a Assembleia de Deus Madureira, parece. Teve uma reunião com o Papa lá, e tudo comemorativo, fizeram um culto ecumênico juntos. Só para vocês verem. Os membros, eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Pensa que está tudo um do lado e outro do outro. Não, estão tudo no mesmo barco. Já estão tudo unidos. Eles não sabem. Ou fingem que não sabem. Vejam, isto é correto. Em organizações, vocês são um. Porém, isto não tem nada a ver com a noiva de Cristo. Nada. Irmão, você nunca levará em algo assim. Aleluia! Glória a Deus. Agora está prometido, nos últimos dias, que a fé original, na mesma, há de ser restaurada aos filhos de Deus no tempo da árvore noiva. Malaquias 4, Deus diz: antes que o mundo se queime com fogo, eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará a fé dos filhos. Agora, isso não foi o primeiro Elias que veio. Não. Agora, nós não ensinamos aqui o manto de Elias e mantas de Elias e todas essas coisas assim. Nós somente ensinamos a palavra de Deus, vê? E isto é o que ele disse. Veja, nós temos todo tipo de isto, de Elias e aquilo de Elias, o que é tolice. Isto é, nós sabemos disso. Isto é, eu não estou falando sobre isto. A você que tem mente espiritual, entende. Veja, como à tarde, a hora está ficando tardia e não se pode colocar isto totalmente nesta fita, naturalmente. Agora, a promessa nos últimos dias, agora, Jesus disse em Mateus, eu creio no capítulo 11, ou no 6º capítulo, é o 11, não, é o 11 capítulo 11, por volta do 6º versículo, quando João enviou seus discípulos ali para ver se ele verdadeiramente era aquele. Jesus disse: quem saísse para ver? Um vento, uma cana que é agitada pelos ventos, saísses para ver tal e tal. Ele disse: ou fostes ver um profeta? Ele disse: muito mais do que um profeta. João era mais do que um profeta, ele era o mensageiro do concerto. E ele disse: se podeis dar crédito, é este, aquele da qual é falado pelos profetas. Eu enviarei o meu mensageiro diante da minha face. Agora, isto é Malaquias 3, não Malaquias 4. Porque o Eliseu, que havia de vir em Malaquias 4, o Eliseu é o Elias. Porque na palavra em inglês, Elias e Eliseu é a mesma fonema, ou não, fonema é a pronúncia, é a mesma escrita. Só quando você entende o que ele está falando do contexto, você vai saber se é Elias ou se é Eliseu. Então veja, porque o Eliseu, que havia de vir em Malaquias 4, a terra havia de ser queimada com calor ardente, e o justo havia de, no milênio, caminhar sobre as cinzas dos ímpios. Está vendo? Portanto, não é aquele. Está vendo? Agora, nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio. Em João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras e em sinais e em vida, vindicado pelo próprio Deus, através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isto. A cabeça e o corpo se unindo. Mas como vai se unir a cabeça e o corpo se ele não veio? Você não vai se unir com uma fantasia. Amém, irmãos? Está aqui. 578. É o parágrafo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um. A união. Estão se unindo.
em obras e em sinais e em vida, vindicado pelo próprio Deus, através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isso. Então, nós podemos ver a ceia das bodas está próxima. Aleluia. Por que a ceia das bodas está próxima? O que é a ceia das bodas? É o casamento? A ceia das bodas é a festa. Porque o casamento já aconteceu. Profeta de 579. Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. E então o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido. O grande milênio, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio. E o mundo sobre o sexto selo, para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo, moldá-lo totalmente de novo e produzir um brilhante e novo milênio para a era que há de vir. Aleluia. Nós vamos nos deter aqui. 579. Irmãos, está mais claro do que isso, impossível. Entenda, só o eleito, nós lemos isso hoje, né? Hoje pela manhã, eu creio. Só o eleito vai entender isso. Ele acabou de dizer, se você for espiritual, você está vendo isso. Porque homens incircuncisos aí levantam-se, dizendo crente da própria mensagem, o profeta não disse isto. Se tudo que você precisasse saber, olha a minha declaração, novamente eu a faço. E sou responsável por ela. Se tudo o que você precisasse saber estivesse tão somente aqui na Bíblia, Deus não precisaria ter enviado um profeta. Os trovões estariam aqui revelados, não estariam ocultos. Por isso que Deus precisou enviar um profeta, para revelar o que não está escrito aqui. O livro escrito por dentro e por fora, e atrás do livro. E o que está escrito por dentro e por fora? Por dentro está aqui. E o que está escrito por fora? Onde que está? Aleluia. Está aqui. Deus seja louvado. Amém? A mensagem, puramente ela. Nós não podemos sair daí. E é a mensagem que nos tirou de e nos introduziu a. Nos tirou da era de Laodiceia, na era pentecostal, e nos introduziu à era da pérola da coroa, onde é Cristo em você. Manifestado. Não é mais o homem, não é bispo, não é apóstolo, não é nada, não é. É Cristo em você. Por isso o profeta precisou ser tirado. Para que não tivesse nenhum aí. O servo mordomo, fiel da casa de Abraão, saiu e só ficou, né, Isaac e Rebeca. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos que tivemos aqui, alimentando nossas almas com tua santa palavra. Falando sobre esses mistérios, ó Pai, cada vez em que a palavra é aberta, enche os nossos corações de alegria, ó Pai. Enche os nossos corações de regozijo. Nos mostra onde realmente estamos firmados. Ó Deus bendito, não estamos olhando nem para a direita nem para a esquerda. Não estamos olhando para a quantidade de pessoas. Ó Deus bendito, mas estamos olhando para a palavra. Estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus bendito, como uma esposa obediente, aqui nós estamos para seguir o cabeça, que é o nosso marido, Cristo. Cada dia, ó Pai, aonde Ele nos guiar, nós estamos indo, nós estamos obedecendo, estamos sendo guiados, ó Deus bendito, pela nossa cabeça, que é Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Te damos graças e louvores pelo dia de bênção, de vitória que Tu nos concedeu, ó Pai. Por nos reunirmos duas vezes neste dia, para poder ouvir e estudar a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Ajuda-nos. Confirme cada dia mais e mais através do Teu Espírito Santo. É o único que pode abrir
a totalidade da palavra. Pode revelar todos os segredos contidos aí na tua santa palavra a nós. Nós te agradecemos, ó Pai. Nos entregamos em tuas mãos, para que tu, ó Pai, nos abençoe. Nos conceda uma semana cheia das tuas bênçãos. Abençoando os trabalhos, ó Pai, na qual lutamos pelo benefício, sustento de nossa família. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tu has provido por nós e por tudo que tu has de prover para cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Leve a cada um dos teus filhos em paz aos vossos lares, concedendo-nos uma noite de paz, de descanso e de proteção. E logo, ó Deus bendito, possamos parar, estudar, ler a tua palavra diariamente. Termos este compromisso contigo, ó Deus, termos este companheirismo, esta comunhão com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo e te pedimos estas bênçãos. Cura os enfermos e liberta o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aí do outro lado. Cada amém, cada glória a Deus que vocês dão aí. Isso nos ajuda, nos fortalece, né? Isso nos enche de alegria. Porque o profeta diz, há um fundo clamando, há outro fundo para responder. Quando tem um fundo aí respondendo, isso é porque Deus está nos falando. Amém? Deus abençoe nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, né, esteve conectado conosco. Nosso irmão Genaí Teixeira, de Montenegro, né? Nossa irmã Andréia Almeida, Jandira, São Paulo. Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul. Irmão João Carlos e família, ali de Jandira, São Paulo. Marlúcio dos Santos, Eloá Quenar, Alto Paraíso, aqui em Rondônia. Irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo. Irmã Luziane Nunes, Piauí, São Pedro, né, de Piauí, acho que é isso mesmo. Deus abençoe a irmã Luziane. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão Davi Araújo, Jandira, São Paulo. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmão Meire, Jandira, São Paulo. Irmão Valdomiro Bento, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe, irmão Valdomiro. André Oliveira, Deus te abençoe também, irmão André, em nome de Jesus Cristo. Ele mandou uma saudação para mim aí. Deus te abençoe, irmão André. Irmã Maria José, de Alto Paraíso. E irmã Carmelita José, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Irmã Maria Rosiane, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. A irmã Edilene dos Santos também, o pastor Ailton também está conectado conosco, né? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um tem uma semana repleta das bênçãos do Senhor, sendo guardados, protegidos e guiados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Terça-feira, canal da Viu, live, todos estão convidados aí, viu? Temos o canal do irmão Jailson Souza também. Aquele que não se inscreveu, se inscreva lá. Tem vídeo novo lá, muito bom, viu? Estações mudam, nova vida nasce, mostrando sinais de ressurreição. A semente da fé adormecida em tua alma está agora chegando à perfeição. Os desafios que enfrentas não podem ser comparados com a glória que Deus vê em ti. Pois tu guardaste a fé
seguiste a um estranho, mas crestes no enviado. Aleluia! Vencedor, vencedor, tu lutaste como anjo até ele mudar teu nome. Vencedor, vencedor, tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem. Epístolas vivas, lidas por homens, prisioneiros de Cristo. Tu mantens esse mistério tão precioso em teu coração. Está agora tornando-se real. Não mais palavras em uma página, mas uma realidade viva, Deus expressado em ti. Pois tu sabes quem tu és, triunfarás sobre as trevas, triunfarás acima do medo. Vencedor, vencedor, tu lutaste com o anjo até ele mudar teu nome. Vencedor, vencedor, tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem. E quando caminhas, tua vida reflete as escrituras. Sabemos que o mistério de Deus é Cristo em ti. E quando falares, fale com revelação. Apocalipse 18 ao 11 é quem tu és. Vencedor, vencedor,
foi ontem, hoje eternamente. Aleluia, glória a Deus. O irmão Carlos adicionou aí, né, o lugar onde foi esse templo, alberga, né, do templo lá em Dubai. É o templo de todas as religiões. Depois vocês podem pesquisar isso na internet. Deus abençoe a todos, o nome do Senhor Jesus Cristo.